E já que vocês pediram tanto, hoje eu vou te ensinar a usar corretamente e na prática 9 tipos de faca diferentes. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te mostrar como utilizar 9 tipos de faca diferente e por que usar a faca certa faz diferença na hora que você está trabalhando no dia a dia. Há um tempo atrás, 2 semanas atrás, eu fiz um vídeo explicando sobre 8 erros que você comete ao utilizar facas e eu pedi para vocês se vocês gostariam de saber como se utiliza corretamente cada faca. Em alguns outros vídeos mais para trás, eu já tinha explicado como funciona a faca-chefe, como funciona um cutelo, mas foi só uma explicação teórica. Hoje eu vou explicar na prática. Então vamos lá, para a gente não perder muito tempo, porque tem bastante faca para a gente falar. Cada faca ela tem um formato, um tamanho e um uso diferente. E tudo isso é pensado e desenvolvido durante algumas centenas, talvez até milhares de anos aí. Então, quando a gente vai utilizar uma faca, é importante, acima de qualquer coisa, que ela esteja correta de acordo com o uso que a gente vai dar para ela. Uma outra coisa importante, que isso eu não vou nem discutir, é que a faca tem que estar bem afiada. E esse vai ser assunto para um outro vídeo, eu vou te ensinar a afiar a faca. Se você quiser saber, já comenta aqui embaixo para eu também saber se você quer ter esse conhecimento. Mas hoje vamos para a prática. Então, existem formatos de faca diferentes, inclusive existem escolas de faca diferentes. Escolas orientais, escolas europeias, escolas americanas. Existem várias formas de você poder fazer uma faca em si. A europeia e a oriental, elas têm uma diferença muito grande. Você pegar uma faca alemã e pegar uma faca japonesa, a diferença delas é gritante. Eu até tenho uma aqui, ó, que é essa faca-chefe, que ela tem o formato da escola europeia. Então ela lembra uma faca alemã, o formato dela, o corte, excelente, gosto pra caramba também. E aí a gente tem as facas que são mais da prática do dia a dia, até mais populares. Aqui a gente também tem um formato mais europeu. Por quê? Porque ele tem esse formato mais de ponta de flecha aqui. O formato japonês, o formato oriental é diferente não só nisso, mas na espessura da lâmina em si. Mas também não vou entrar muito nesses detalhes hoje, eu quero ir para a prática. E essas 9 facas aqui, inclusive, eu tirei de um jogo que eu tenho aqui, ó. É um jogo de facas que vem com 9 facas que a gente pode começar a usar elas no dia a dia. E por que essas 9? Porque é um jogo barato, é um jogo que você vai encontrar aí 50, 60, 70 reais, um jogo para você usar no dia a dia mesmo. Então, ó, vamos lá. Primeira faca, eu vou começar das menores para as maiores. Essa é uma faca para a gente utilizar para descascar legumes e frutas. O formato redondo aqui da lâmina te ajuda nisso. Deixa eu fazer isso com uma maçã aqui, ó. Olha, eu pego aqui a casca da maçã e pela facilidade que eu tenho de manipular ela na minha mão, eu vou conseguindo descascar a maçã. Só que, ó, tem uma particularidade. Eu tenho a maçã aqui e eu tenho aqui uma laranja. Laranja eu descasco com essa faca também? Não. Aí você vai falar assim, poxa Guilherme, mas é faca, ela descasca. Sim, faca descasca qualquer coisa. Você pode pegar a faca grande e descascar aqui. Você pode pegar qualquer tipo de faca. O que eu tô te ensinando é usar a faca certa. E aí você vem dizer, mas é muita faca, custa muito caro. Poxa, um jogo desse a 50, 60 reais, não acho que é caro. Olha lá, eu até posso descascar, mas ela não tem a melhor performance, eu já vou te mostrar. Essa então é uma faca que normalmente a gente usa ela empunhada na mão. É uma faca que você vai usar ela aqui, ó, contra os teus dedos aqui, com cuidado, para você ir cortando as coisas na mão, tá? E por que existe essa e existe essa? Essa é para usar praticamente na mão. Pela pontinha dela, eu não vou usar ela para poder cortar contra a bancada ou contra uma tábua. Já essa aqui, eu posso usar também para descascar, então eu posso descascar a minha maçã aqui sem problema nenhum. Posso descascar uma batata aqui, ó, também numa boa. Só que a grande vantagem que essa aqui tem é o seguinte, eu posso, por exemplo, tirar aqui, ó, uma rodela da batata e eu posso cortar ela aqui, ó, na bancada também. E eu posso fazer pequenos cortes dela, porque essa ponta dela aqui ajuda a fazer esse tipo de corte também. E eu consigo fazer isso contra a bancada. Por isso a diferença entre essas duas facas que a gente viu ali. Vistas essas duas, agora vamos para a terceira. Essa faca aqui é uma faca muito polêmica. Normalmente as pessoas usam em casa para poder cortar, para comer, né? Você senta para comer e usa essa faca para cortar o bife, para cortar os legumes, mas também as pessoas usam no dia a dia para poder cortar as coisas do dia a dia. E por que eu não recomendo que você use essa faca? Primeiro, quando você vai cortar alguma coisa com ela, lógico que ela corta, voltamos no assunto, mas ela fica toda marcada. Deixa eu chegar bem perto aqui para você ver as marcas ali que ela acaba ficando. Não sei se deu para ver bem, mas
ela fica marcada. Tenta em casa, faz, você vai ver que ela fica marcada. Não é para esse tipo de coisa que essa faca serve. Lembra que eu falei lá no outro vídeo que a gente não deve usar superfícies duras para poder cortar os alimentos? Pois é, essa é uma faca que quando você vai cortando ela em superfícies duras, ela vai perdendo a serrinha dela. E ela não serve para você ficar cortando cebola, tomate, essas coisas assim. Se eu cortar uma cebola com ela aqui, ela vai marcar, ela vai rasgar a cebola e ela vai acabar fazendo eu chorar mais do que se eu usar uma faca lisa para esse tipo de coisa. Então, ela é uma faca para você cortar a carne, a gente chama até de faca de churrasco, tá? Na indústria, tudo ela se chama faca de churrasco, porque ela serve para você cortar a carne depois de cozida, antes de cozida também você vai estraçalhar com as fibras da carne, e é uma faca também de fruta, principalmente frutas cítricas. E por quê? Porque daí sim eu posso usar esse movimento do serrar para poder descascar, por exemplo, a minha laranja por aqui. Então, eu uso essa faca sempre serrando. Quando a faca tem serra, como essa aqui, ou como a faca de pão, ou mesmo como a faca de tomate, que eu vou te mostrar agora, a próxima faca, a gente usa ela sempre em movimento de serrar. E eu tenho mais precisão. Por quê? Eu não preciso colocar tanta força quanto se eu usasse uma lâmina lisa. E aqui, ó, eu consigo ir descascando ela até de uma forma precisa, de uma forma correta, fácil e prática. E ó, tá vendo? Ó, eu consigo cortar ela e com precisão, ó, eu sei que ela não vai escapar na minha mão e não vai cortar meu dedo. Então eu consigo ir utilizando. Continuo usando essa faca, mas principalmente na mesa para comer e para descascar frutas cítricas. Só isso. Próxima faca, ela também tem serrinha, só que aqui é um pouquinho diferente. O que eu vou fazer? Se eu pegar uma faca normal, como uma faca chefe, e for cortar aqui, ó como ela escorrega, ó. Lógico, eu faço força, ela vai cortar, mas aí tem a questão. Eu tenho que fazer força para ela cortar, isso que essa faca tá bem afiada. Agora, uma faca e toda vez que você faz força, você perde a precisão, e daí ela pode escorregar, e normalmente vai escorregar para tua mão. Uma faca de micro serrilhada, como essa aqui, dá uma olhada até na imagem bem de perto, para você entender, ela é uma faca ótima para você fazer isso aqui, ó, para você cortar com precisão, com controle o tomate. Você consegue fazer fatias finas, você consegue fazer cubos se você quiser, você consegue fazer, ó, cortar ele em cunhas, não tem problema. Ou, ó, vou cortar ele aqui e agora eu vou cortar aqui, ó, em cubos, ó. Super fácil, por quê? Porque com a serra eu consigo ir serrilhando, a micro serrilha que ela tem aqui, ela agarra a casca do tomate que é muito lisa e você consegue cortar. Ela chama faca de tomate, mas não corta só tomate. Todos os legumes que são mais duros ou que tem a casca mais lisa, como a berinjela mesmo, você também pode usar essa faquinha aqui. Muito fácil de você utilizar. Não uso ela para cortar, ela corta muito bem cebola, mas eu não uso ela para cortar cebola porque também ela vai romper todos aquele líquido da cebola, vai fazer eu chorar mais e na hora da gente refogar a cebola, ela vai ficar uma cebola fedida, porque a água da cebola que vai soltando ali vai fazendo ela cozinhar e não refogar. Então eu não quero cebola cozida, eu quero cebola refogada. Por isso essa faca é para legumes que tem a casca muito lisa. A nossa próxima faca é a faca Santoku. Até deixa eu pegar uma outra que eu tenho aqui, ó. Essa é uma faca mais simples, essa é uma faca um pouquinho mais elaborada. Por quê? Porque ela tem esses pequenos alvéolos. Esses alvéolos ajudam a não grudar ou a diminuir a chance de grudar um alimento nela. Essa aqui funciona muito bem, deixa eu mostrar até com o uso aqui, ó. Eu posso cortar o tomate depois que eu cortei a casca, que era difícil, agora eu posso cortar ele aqui, ó, em pedaços menores. Só que lógico, você não vai usar duas facas para cortar um tomate só, né? Então, ó, se eu pegar uma cenoura, eu posso cortar a cenoura aqui, corto ela na metade, ela é uma faca muito boa para cortar legumes e verduras, ó. Corto aqui e é uma faca num formato mais, como o próprio nome, Santoku, é uma faca um pouco mais oriental. E ó, eu vou cortando ela aqui. Vantagem, como ela tem a lâmina bem larga e tem uma ponta bem pronunciada, eu consigo fazer o corte com bastante força até o final dele aqui, porque o final, tendo esse formato, ele transmite a força lá para a ponta. Então eu consigo ir cortando com um peso igual durante todo o corte. E isso é outra coisa importante na hora de cortar. Você percebe que eu não corto assim, ó, com a coisa em cima, com a lâmina em cima de um lugar só, eu corto ela, eu corro a lâmina para cortar. Isso também é importante. Primeiro, para você gastar a lâmina de uma forma igual e segundo, para você não precisar fazer força, porque daí você usa a lâmina inteira e o movimento de deslocamento. Faca Santoku, então, para um uso meio geral, mas ótima para legumes e verduras. Próxima faca, vamos trazer agora uma carne para a gente manipular. Faca de desossa. Ela serve para você desossar frango, peixe, carne, o que você quiser, contanto que tenha osso. Aqui, ó, a vantagem é que eu consigo, deixa eu deixar bem no meio aqui,
eu consigo, ó, ir correndo ela pelo osso, encontrar o osso, e como ela tem a lâmina mais estreita do que, por exemplo, a lâmina da faca-chefe, a faca-chefe é mais difícil de eu fazer esses movimentos dentro ali do osso para ir contornando o osso e tirar o mínimo de carne, ou deixar o mínimo de carne possível no osso, certo? Com essa aqui, ó, como eu tenho essa lâmina mais estreita, eu consigo ir fazendo mais precisamente esse movimento. Então eu tenho mais liberdade para poder desossar com essa lâmina. Primeiro, a pontinha dela entra mais fundo lá onde eu quero, ó, e eu consigo ir limpando a minha carne de uma forma mais precisa. Da mesma forma, você vê que eu tô aqui, ó, serrando, eu tô utilizando aqui, ó, a lâmina e serrando para ir tirando aqui, ó, as partes. E devagarzinho aqui, ó, eu vou fuçando ele aqui e vou conseguindo encontrar o ossinho. E vou tirando com o mínimo de desgaste do osso. Ó, quando eu chego nas partes onde o osso é mais difícil de lidar, eu consigo ir contornando ele aqui devagarzinho. Pronto. Eu poderia agora puxar ela aqui e tá resolvido. Eu consegui aqui limpar a minha sobrecoxa de frango, deixando o mínimo possível de carne aqui nesse osso. Mas eu quero te mostrar um outro detalhe. É uma outra faca que tem uma outra função também. Mas antes disso, eu vou colocar agora um takezinho de um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, mostrando a utilização dessa faca aqui de desossa também para você poder tirar nervos, para você tirar alguma coisa mais de sujeira da carne. Veja que dá para tirar bem ali a película da parte de cima desse contrafilé que eu tenho aqui. Tá, e aí? Posso puxar aqui? Pode. Agora, digamos que não saia, você quer quebrar esse osso, como é que você faz? Você vai usar essa faca aqui, vai fazer um dente na faca, você vai estragar a tua faca. Vai usar a faca-chefe? Também não. A gente tem uma lâmina que ela é própria para isso, é para sacrifício mesmo. É a lâmina do cutelo. O cutelo tem essa característica de ter esse anelzinho aqui, esse buraquinho aqui, até serve, tem gente que pendura ele por aqui também. E ele é bem mais pesado do que as outras facas, ele tem uma espessura muito maior. O que faz com que eu consiga fazer isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, quebrar o osso, tá vendo? Então eu posso sacrificar essa lâmina exatamente porque ela é própria para isso. Eu não vou usar essa lâmina para sair cortando as coisas. Por mais que exista o cutelo chinês que é utilizado para isso, mas também não é usado para bater, esse cutelo aqui ele é especificamente para a gente quebrar ossos. Ele tem fio, lógico, essa lâmina aqui é nova, ó, se eu quiser eu posso até cortar aqui, ó, eu consigo cortar, mas o ideal dele é você usar para quebrar ossos. Penúltima faca de hoje, faca de pão. E por que ela tem essa serra? Exatamente para facilitar o corte do pão. Seja ele nesse sentido, ó, quero fazer um sanduíche, eu posso aqui, ó, cortar facilmente, lembra, faca de serra a gente serra. Eu abro ele com precisão, eu não amassei o pão, ele tá intacto, tá íntegro. Pensa assim, o padeiro acordou cedo para fazer o pão, deixou crescer aquela massa. Se for um pão de fermentação natural, quanto tempo a mais ele deixou crescendo aquele pão? Para daí você vir e amassar o pão na hora de cortar? Putz, sacanagem, né? Então, ó, a faca de pão serve para você ter esse tipo de acabamento, um pão bem cortadinho do jeito certo. Claro, não só assim, eu também posso cortar ele em fatias. E olha lá, ó, tá vendo como ele rompe no começo aqui, ó, e a gente consegue ir cortando? Ó, com a serra eu consigo ir cortando ele mais facilmente. Então a faca de pão serve para coisas que tem o miolo mais macio e, ó, a superfície um pouquinho mais dura. Se eu for fazer esse mesmo corte com essa faca aqui, ó, ela não consegue entrar igual e ela começa a amassar. Olha ali, ó, amassou o pão. E daí eu já não tenho a melhor performance para poder cortar. Faca certa faz a diferença. Só que a faca de pão não serve só para cortar pão, ela serve também para você poder descascar abacaxi, frutas que têm uma casca muito dura. Ó, se a gente for ver, ela é muito parecida. Os estilos de lâmina dessas duas aqui são muito parecidos. Então a gente usa elas de formas parecidas para descascar coisas que têm uma casca mais dura e o miolo um pouco mais macio. Dá para usar essa aqui para cortar pão também? Até dá, mas pelo tamanho, essa aqui é melhor. E nessa bagunça de comida que eu estou fazendo hoje, faca-chefe. A faca-chefe ela é multiuso. A parte da ponta dela, por ela ser um pouquinho mais afunilada, eu consigo fazer cortes um pouco mais precisos. O meio dela eu consigo fazer cortes em geral e a parte da base dela que eu consigo fazer cortes até um pouco mais pesados. Olha, se eu quisesse cortar essa cebola assim, ó, fazendo tirinhas aqui, eu também posso cortar ela fazendo tirinhas. Ou eu posso cortar ela com a parte do meio aqui, ó, se ela tiver até um pouco mais pesada, eu posso cortar com a parte do meio. Ou, deixa eu pegar aqui um pedaço e, ó, eu consigo fazer isso aqui, ó. Consigo cortar ela com velocidade, com praticidade, para conseguir ter precisão na cozinha do dia a dia.
Quantas facas você precisa ter em casa? Eu já fiz um vídeo sobre isso, dá uma olhada aqui em cima, te explicando quais são as primeiras facas que você deve ter em casa, quais são minhas facas preferidas, tem um monte de informação legal. Tem bastante coisa sobre faca aqui e é bem legal porque esse tipo de assunto é dúvida de muitas pessoas. Inclusive, tem um casal que eu assisto muito, que eu adoro o canal deles, que chama Mundo Sem Fim, e eu adoro assistir eles, e há um tempo atrás eles compraram um jogo de facas dessa aqui. Recentemente, batendo um papo ali pelo próprio YouTube ali com o Renan, que é o marido da Michelle, ele falou, pô, eu vi teu vídeo para poder comprar as facas. Então, obrigado por vocês terem assistido, obrigado para todos os que assistem, não só para o Renan e para a Michelle. Eu espero ajudar vocês a cozinhar cada vez mais melhor com essas dicas que eu trago aqui. E aí, fez diferença? O que você achou? Usar a faca certa faz toda a diferença no dia a dia. Cada vez mais a gente tem visto que as facas não estão sendo tão caras para você poder comprar. Tem joguinho bonitinho assim, tem aquele que eu te mostrei, não importa a marca, quer dizer, importa, tem que ser uma marca boa, né? Você não vai comprar uma faca de uma marca ruim aí, Xing Ling, e depois você vai ter uma baixa qualidade, uma faca que não vai durar. O que eu falo? Se você não sabe usar facas, eu tenho mais de 40 facas. Eu uso as minhas de todas as formas possíveis. Faca chefe eu devo ter umas 10, faca da Santoku que eu mostrei ali, eu devo ter umas 5 ou 6. Eu uso faca direto, todo dia, e eu não fico perdendo o tempo para afiar o tempo inteiro. Eu vou usando, perder o fio, deixo de lado, lavadinha, e depois eu vou lá e dou fio em todas de uma vez só, é mais fácil. Em casa, você não vai ter tanta faca assim. Uma de cada é sempre ideal. Se você puder comprar um jogo desse, é excelente e você vai fazer sempre ótimos usos. Se esse vídeo serviu para alguma coisa ou se tem alguma informação aqui que você acha que vale a pena ser compartilhada, já compartilha aí com um amigo, parente, alguém que você acha que tenha que aprender alguma coisa com esse vídeo que a gente fez aqui. E se você gostou mesmo do vídeo, já dá um like aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder quando sai vídeo novo. Eu te espero no nosso próximo vídeo e vai cozinhar!